Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast da São Paulo Negócios que está acontecendo no Criptorama, mais uma vez para falar de cripto, para levar informação, conhecimento, e hoje eu estou aqui agora com o Ricardo Dantas, que é o CEO da Foxbit, e também com o Luiz Ayala, que é o Country Manager da BitGo. Então assim, são duas pessoas que já falou hoje nos painéis aqui do Criptorama, falou de Crypto as a Service, e a gente vai tentar trazer esse assunto do que é, né, para levar um pouco para o mercado, para desmistificar um pouco mais do tema da criptoeconomia, de como que ele pode ser aplicado, enfim, de todas as experiências que vocês vêm tendo hoje como empresa, e ressaltando, né, o papel da São Paulo Negócios, tanto no evento quanto no ambiente cripto, que é tentar conectar, gerar mais informação, conhecimento, na geração de negócios na cidade, posicionando a cidade de São Paulo como uma referência da criptoeconomia. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas a cidade de São Paulo concentra mais de 60% das empresas que hoje operam na criptoeconomia. Então, é um número bem expressivo, né? E nada mais é justo do que a cidade se posicionar como um hub natural e ter uma agência pública ali articuladora do ecossistema fazendo essas conexões, que acaba sendo um jogo de ganha-ganha. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês do que é, né, a bendita Crypto as a Service, ou o que vocês vêm fazendo hoje dentro da criptoeconomia, das possibilidades que o mercado tem de acessar novos serviços, novos produtos, enfim. Eu acho que eu vou deixar para vocês destrinchar melhor esse assunto e aí a gente vai fazendo esse papo. Pode começar com você. Obrigado, Renan, pela oportunidade. É muito legal poder estar aqui ajudando também, falando de criptoeconomia. A Foxbit é uma das corretoras mais antigas do Brasil e da América Latina. Nós fomos fundados em 2014, né? E desde o nosso início existiu sempre uma preocupação com a educação, né? Então a gente começou como uma corretora de varejo, vendendo, comprando e vendendo cripto para clientes. A gente evoluiu muito desde 2019. A gente virou também uma empresa de business B2B. Então, muito no que aconteceu com o Banking as a Services, a gente viu essa oportunidade e começou a criar o conceito de Crypto as a Service. Então, os primeiros casos brasileiros de Crypto as a Service são da Foxbit, e hoje nós somos um grupo com várias outras frentes, como liquidez, arbitragens, mesa de operações, e sim também um braço de educação, tá? Nós temos dentro do nosso grupo o CoinTimes, o Times Lab, que são frentes voltadas à educação, e sempre foi uma preocupação nossa. Tá, então é um prazer estar aqui e poder ajudar com esse movimento. E sim, São Paulo é uma referência. Somos nativos daqui de São Paulo, sempre criados aqui em São Paulo dentro dessa criptoeconomia, e estamos aqui sempre com esse intuito de ajudar a expandir esse mercado. Bacana, bacana. E você, Luiz? Obrigado também pela oportunidade de falar aqui. Eu venho de fora, sou mexicano, mas sim, eu vejo São Paulo como esse hub do cripto. Por exemplo, nossa companhia BitGo tem vagas aqui no São Paulo, especificamente. E particularmente também estamos fazendo eu acho que uma evangelização do tema cripto no mundo, mas no Brasil é também muito importante. Especificamente, BitGo, que faz, a gente fornece custódia para ativos digitais, para aqueles que não conhecem nada dos ativos digitais. A custódia é somente que, se você quer participar em um blockchain, chame-se o blockchain Bitcoin, Ethereum, Cardano, qualquer das moedas que possam conhecer, vocês têm que ter uma senha que é criptografada, qualquer coisa chamada chave. A gente cria dessa chave 3 chaves que você precisa utilizar 2 de 3 chaves, como estas das bombas nucleares que tem que ligar simultaneamente, né? Exatamente, tem que ter a ligação de 2 chaves de 3. Por que é que a gente fornece isso? Porque os ativos digitais, se vocês enviam um ativo digital a uma carteira externa, não podem retornar os ativos como o traditional finance, as finanças tradicionais. Não podem falar um banco,
devolva-me os reais que eu mandei para allá. Não. Um blockchain, se você envia, é uma transação finalizada. Então, tem que ter essa custódia das chaves para ter certeza e segurança de seus ativos. Então, se vocês vão interactuar com os ativos digitais, precisam primeiro de pensar em uma custódia e depois de muitas mais outras coisas, como o que falou Dantas agora. Isso é muito bacana. E assim, agora eu vou propor um desafio aqui, né? Eu gostaria que você conseguisse explicar o que é a Crypto as a Service, o que uma empresa tradicional poderia olhar para o Crypto as a Service para ela falar, putz, isso daqui funciona para o meu negócio, né? Isso daqui talvez eu consigo agregar valor no meu business e talvez criar até uma nova fonte de receita. Você consegue explicar o que é isso? Eu acho que eu consigo fazer isso de duas maneiras, né? Separar em duas partes. O as a Service. O as a Service é uma maneira de hoje você contratar ou ter qualquer tipo de produto pagando pelo serviço, ou seja, você não precisa ser dono de toda essa infraestrutura para ter este produto. Então você tem hoje o Bank as a Service, você tem o System as a Service, né, o SaaS, você tem inúmeras maneiras. Quando a gente fala do Crypto as a Service, como você consegue oferecer, participar do meio cripto de uma maneira onde você não tenha que construir uma infraestrutura, dar liquidez, se preocupar com a custódia, se preocupar com as transações, se preocupar com o que está acontecendo com o cliente. Então, o Crypto as a Service é uma maneira de você trazer a sua empresa para dentro do ecossistema cripto sem ter que criar toda essa infraestrutura. Tá? Então, hoje a gente criou uma maneira muito fácil, tá, de fazer com que bancos digitais, e-commerces, empresas de serviços estejam na criptoeconomia, seja ele para fazer um pagamento, seja para oferecer cripto para o seu cliente, seja ele para ajudar na custódia. Então, o Crypto as a Service veio como essa perna para você você entrar no meio cripto de uma maneira muito fácil. Tá? Eu vou fazer uma analogia, você me corrige se eu tiver errado, tá? Até para ver se a gente ilustra muito bem. É como se uma pessoa, por exemplo, quisesse construir uma casa. Eu contrato a empresa, no caso vocês vão ter todo o trabalho, a dor de cabeça de fazer fundição, contratação de mão de obra, organização, e vai me entregar a casa pintada e pronta para morar. É isso? Perfeito. Vou até trazer esse exemplo para as próximas reuniões. Você tem hoje, por exemplo, um aplicativo que você é uma instituição financeira. Tá bom, eu quero oferecer cripto, quero oferecer Bitcoin, porque meus clientes querem comprar Bitcoin. Você vai colocar um botão, apertar, comprar Bitcoin ou cripto, como exemplo que a gente tem com a 99, que eu acho que é o exemplo mais simples. Todo mundo na cidade de São Paulo usa ou já usou. Né? Quando você aperta no botão cripto, tudo que vem dali para frente, cotações de preço, QIC, que é o conheça seu cliente, o processo de comprar, vender, aí a gente para a empresa tem que reportar para a Receita, a gente faz tudo isso. Todo esse processo. Então ele só tem o trabalho de oferecer isso para o seu cliente. Isso é interessante, né? Porque hoje se fala muito da utilização da tokenização na economia, mas tem uma série de tokens que você vai utilizar, né? Então você precisa saber qual que vai ser útil para o seu negócio para você fazer essa demanda, né? A gente fala muito do comprar e vender, mas esse é o primeiro passo. A tokenização ainda vem com um passo seguinte, como ainda tem muito mais. E junto com isso vem a custódia. Sim. Então a gente tem vários casos onde o cliente começa todo esse processo com a Foxbit e a gente fala, agora você está com uma custódia muito grande, ou seja, você tem com muito
volume com a gente. Está na hora de você entender esse processo de custódia. Sim. Aí que a BitGo entra e auxilia nesse processo. Fazer uma segunda analogia, e aí você também me corrige se eu estiver errado. Vamos seguir na linha da casa, né? Então eu contratei a pessoa, ela construiu a casa. O custodiante é como se fosse aquele processo de condomínio que vai assegurar, talvez não um condomínio, mas ele vai garantir que a sua casa entregue pintada, ela tá segura, talvez ali protegida de riscos que você pode ter com questões do mercado, enfim, todo essas outras possibilidades. Tá certa essa analogia ou não? Você pode usar talvez uma mais ajustada? Sim, por exemplo, se você tem, não sei se falam em português de colchão na cama, Guarda o dinheiro. Se você guarda o dinheiro embaixo do colchão, sim. O problema disso é que qualquer pode roubar o dinheiro, você se perder, se a gente tira no colchão, vamos a perder o dinheiro. Exatamente um custodiante, nossa labor é fazer frente a roubo, perda ou mal uso dos ativos que sejam custodiados por a gente. Para isso, a gente tem um seguro. Esse seguro agora é de 250 milhões por evento de roubo, perda ou mal uso. E sim, a ideia é que esse custodiante somente custodia as chaves. Essa maneira em que a gente tem de interagir com os blockchains. Então, e quando você fala de um Crypto as a Service, então agora falamos de comprar e vender, mas depois vamos a falar de contratos inteligentes. Esses contratos inteligentes, por exemplo, podem ser de que eu vou prestar uns reais para Dantas. Não tenho que ficar mais somente com a palavra de Dantas. Podemos ter um contrato inteligente assinado para garantir que ele vai me pagar meu dinheiro com juro. Qual juro? Qual que seja que esteja dentro do contrato. E também há que acostumar-nos aqui no Brasil que o futuro vai para lá. Temos o DREX, que é um projeto do Banco Central, exatamente para fazer os reais naturais que vocês conhecem do dinheiro em um blockchain que vocês vão ter exatamente um dia a dia de cripto. Que não é Bitcoin, é diretamente um real. Esse é um ponto também importante que a gente tenta desmistificar a ideia da cripto, que ela não é uma única moeda ou ela não é um único serviço. Tem uma série de aplicações que hoje você olha para a criptoeconomia que é possível, né? E também tem que ser pensado como, de fato, um ecossistema. Então, para eu criar uma solução, às vezes eu sou um setor tradicional, eu vou precisar conectar várias empresas. Talvez o que vai fazer todo o trabalho de back-office ali da minha solução, o custodiante, talvez uma outra solução. Eu crio um ecossistema, né? Eu vou demandar uma série de serviços que vai me garantir uma tranquilidade de uma negociação e que eu entre no mercado cripto sem precisar, talvez, ter tantos especialistas e ter tanta gente olhando para isso, né? Ali você cria ali uma rede, né? Um hub de fato de empresas que vão oferecer tipos de serviços que você vai precisar para operar, né? Pensando no setor tradicional, olhando para a criptoeconomia como uma nova possibilidade de negócio, né? Perfeito. A gente fala da criptoeconomia e hoje o Bitcoin é uma grande referência porque até por entendimento. Hoje é mais fácil você entender o conceito do Bitcoin. Então, o ouro digital, a escassez, e ficou muito simples, né? Portanto, por tudo que foi falado. Mas quando a gente fala da criptoeconomia, você tem aí mais de 20 mil criptomoedas, só que você tem dentro desse grupo várias soluções. Então eu gosto de explicar que as criptomoedas, independente de cada uma, ela vem para resolver um tipo de problema. Então a gente fala do Bitcoin. O Bitcoin é um ouro digital. Quando a gente fala de um Ethereum, a gente fala de uma Solana, outras criptomoedas. São outras aplicações. São outras aplicações. Então eu meio que faço um paralelo que cada uma delas é um sistema operacional. A relação é um Windows, é um macOS.
Ah, mas tem uma outra moeda que é o sistema operacional de um celular. Então, assim, você vem para resolver vários problemas. A gente está num momento ainda que isso não é tão claro. Sim. E tudo bem, faz parte desse processo, desse entendimento e faz parte dessa necessidade educacional. Hoje a gente fala muito do preço, mas a gente não fala ainda dessa solução. Então, eu acho que o primeiro passo, o segundo passo, depois que você está dentro desse mercado, é entender o porquê de cada uma, né? E aí abre-se infinitas possibilidades em cima de cada solução. Isso acho que é um potencial, e eu quero até explorar isso do Luiz, né? É de ter o olhar dele, de uma empresa de fora, de como que talvez hoje ele enxerga o Brasil em termos dessa potencialidade de explorar. E aí eu falo Brasil também fazendo esse recorte para São Paulo, né? Como que talvez é visto, né? Essa questão, se é um mercado ainda a ser muito explorado, como que vocês enxergam hoje esse mercado aqui? Sim, agora o mercado brasileiro é o sexto mercado mais grande de criptomoedas do mundo, de holders, pessoas que têm criptomoedas em subida. De alguma forma. Sim, né? de alguma forma, sim. Então, isso é muito importante e também é um dos líderes mundiais em uma visão de longo prazo dos ativos digitais, especificamente por o projeto do Drex. Sim. Exatamente Está institucionalizando essa operação. Institucionalizando essa operação que, como o Ricardo falava bem, eu não vou falar da diferença da Solana e Ethereum, mas o que é importante de cada uma dessas criptomoedas é que a tecnologia da base é distinta. Então, por isso, voltando para Crypto as a Service, a gente não tem que pelear aí para conhecer muito em profundidade Tron, não tem que conhecer muito em profundidade Solana, Sim. porque todas são similares, mas também têm diferenças fundamentais. Umas funcionam de uma maneira para as consolidações, outras funcionam de uma maneira para os contratos inteligentes, outras nem podem ter contratos inteligentes, somente são moedas. Então, tem muitos casos, e para isso você vai falar com um experto em tecnologia blockchain que possa construir essa casa, que não é somente uma casa, tem casa, apartamentos, Sim. tem carros inclusive, tem móveis, qualquer coisa aí. Uma infinidade de coisas, né? Enfim, eu acho que a gente consegue, se deixar, vai assim, horas e horas falando, acho que tem muita aplicação. Talvez seja também o início de algumas parcerias aqui para a gente continuar levando esse tema, que acho que é tão importante de levar esse conhecimento para uma série de outras empresas, para elas conhecerem, né, quais são as aplicações e que existe alguém fazendo isso. E aí, sendo bairrista, falando da cidade de São Paulo, né, que ainda tem aqui das principais empresas que hoje estão operando dentro desse mercado, concentra os principais eventos, tem, enfim, os principais players estratégicos de todo tipo. Uma prova disso é o próprio Luiz, né, tá operando aqui, então assim, reconhece a cidade como esse potencial. Vocês são nativos daqui e não saiu daqui, então, ou seja, é porque aqui tem os seus benefícios. Mas, além disso, é a cidade de São Paulo olhar para o desenvolvimento desse setor, de pensar o que pode ser melhorado, como que as empresas podem gerar mais negócios, como que elas podem gerar mais emprego, enfim, aí vira aquela roda que vai gerar mais renda e a cidade vai continuar se consolidando e se posicionando como uma referência de inovação, do setor financeiro, de tecnologia, enfim, e agora também da criptoeconomia, né? Talvez a gente já tem essa bagagem, só não tinha o título, talvez agora é só posicionando de fato, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está muito no começo, principalmente pensando nas soluções de criptomoedas, então ainda tem muito espaço, tem como estudar isso tudo, então a gente bate muito nessa tecla das empresas estudarem que grande parte dos seus problemas podem ser resolvidos em blockchain. Tá? Então, por mais que a gente esteja em vários hypes, já passaram por vários bull markets, a gente está no começo. Tá? Então, as empresas elas vêm crescendo e vendo essa possibilidade. Sim, São Paulo é um grande hub de conhecimento, né? Desde
cursos, formação de mão de obra, até as grandes empresas que estão aqui para fazer essas parcerias. Então a gente, como Foxbit, a própria BitGo, a gente é muito aberto a ajudar, a ensinar, porque é parte do que a gente entende que precisa para o mercado. O mercado está muito, muito no começo, então a gente tem muita oportunidade ainda. E acaba precisando unir essas forças, né, para fazer tudo isso acontecer, né? Exatamente, e a gente não tem mesmo que perder dinheiro fazendo coisas cripto, também podem jogar aí com, por exemplo, com os NFTs, podem fazer contratos inteligentes que não tenham que tocar diretamente bitcoins e que a gente depois crê que pode, não sei, perder dinheiro trás, também, sim, mas diretamente podem trabalhar com a tecnologia sem diretamente tocar dinheiro. Podem criar contratos, tirar código. Maravilha. Ricardo, Luiz, muito obrigado por esse papo. Eu espero que esse conteúdo chegue nas pessoas e que gere esses insights de conhecer até mesmo um pouco mais do que vocês fazem e o que é a criptoeconomia. Então, a gente reforça a São Paulo Negócios aqui hoje no Criptorama através desse podcast inédito, levando conhecimento e conteúdo para que todo mundo conheça um pouco mais aí da criptoeconomia. Obrigado, muito Renan. Obrigado. Estamos aqui muito felizes de poder participar e mais uma vez a Foxbit está aberta a ajudar no que for preciso, desde educacional, conversas. Então, assim, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. O mesmo, a gente fica à disposição de qualquer outro papo e BitGo vai continuar crescendo aqui no São Paulo, então esperem o crescimento da BitGo, vagas pronto. Isso é muito bom. Bom, e amanhã continuamos aqui fazendo mais conteúdo, gerando mais insights e fazendo esse bate-papo com a galera. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Maravilha.